Eu estou bem, graças a Deus, e hoje vamos a mais uma videoaula. Na aula de hoje daremos início à unidade 4 do livro de vocês. Trabalharemos as páginas 54, 55, 56, 58, 59, 60, 62, 63 e 65, referente ao capítulo 4 sobre a Segunda Guerra Mundial. Trabalharemos os tópicos: conflitos europeus em perspectivas, fases da guerra e o Holocausto. Como vimos anteriormente, muitos dos problemas que levaram à Primeira Guerra Mundial, mesmo com seu fim, ainda permaneceram e, com o passar do tempo, foram se agravando e, de certa forma, contribuíram para a instalação da Segunda Guerra Mundial. Entre esses problemas, temos as disputas imperialistas por colônias e mercados, o fato de que os governos continuavam dominados pelos interesses dos grandes conglomerados industriais e financeiros, o empobrecimento dos trabalhadores e da classe média foi agravado, e as condições humilhantes que foram impostas pelos países pelo Tratado de Paz acabaram alimentando um espírito de revanche. Além disso, com o impacto da crise de 1929, os regimes nacionalistas que pregavam o expansionismo militarista para a conquista dos mercados necessários à retomada do crescimento começaram a agir, sobretudo o Japão, que aproveitou-se de uma prolongada crise econômica entre as potências europeias e, em 1931, o governo japonês decidiu invadir a Manchúria, que é uma região norte da China, que era muito rica em minério de ferro e carvão. Já na Itália, quando eles estavam militarmente fortalecidos, o governo italiano atacou e anexou a Etiópia em 1935. E em meio a esses embates, as tensões cada vez mais foram se agravando, até que em 1936 ocorreu a Guerra Civil Espanhola, que é considerada uma espécie de ensaio geral para a Segunda Guerra Mundial. Isso porque as nações que estiveram envolvidas nessa Guerra Civil Espanhola foram as mesmas que protagonizaram a Segunda Guerra Mundial. Em meio à Guerra Civil Espanhola, haviam duas forças ideológicas que, de certa forma, chamaram a atenção mundialmente, que eram a esquerda revolucionária e o fascismo, que seria de extrema direita. A Guerra Civil foi provocada pela tentativa de um movimento falangista, que era de extrema direita, liderado pelo general Francisco Franco, derrubar o recém-eleito governo da Aliança Republicana, que era o partido dos grupos de esquerda. Como em meio a isso, grande parte da população pegou em armas para combater os golpistas, o general Franco buscou o apoio de Hitler e de Mussolini para vencer a guerra. E para atuarem conjuntamente na Espanha, Hitler e Mussolini decidiram firmar uma aliança denominada de Eixo. Eles viam nessa intervenção
tanto Hitler quanto Mussolini, a possibilidade de testarem armamentos e estratégias inovadoras, como o uso coordenado de aviões e blindados em operações de ataque. Assim, com o apoio de Hitler e Mussolini, em 1939, os republicanos foram vencidos pelos falangistas e Franco estabeleceu uma ditadura pessoal que durou até 1975, quando ele veio a falecer. Após isso, Hitler estava confiante em seu poderio militar e, com isso, pôs em prática o projeto de formação da Grande Alemanha. E para isso, ele contava com o fato de que os governos da França e da Inglaterra dificilmente poderiam impedi-los, uma vez que as populações desses países ainda estavam sob o efeito das lembranças da Primeira Guerra Mundial e assim, de certa forma, recuariam de um novo conflito. Assim, em 1938, a Alemanha anexou a Austrália com um amplo apoio da população local. O próximo passo para Hitler seria retomar o corredor polonês. E para isso, ele buscou um acordo com aquele que, de certa forma, seria o seu maior inimigo, o Stalin, que era um líder comunista. Esse acordo entre Hitler e Stalin baseava-se na divisão da Polônia entre esses dois países e tinha um objetivo estratégico, que era de impedir a abertura de uma frente de guerra na Europa Oriental antes que a Alemanha tivesse vencido os países da Europa Ocidental. Já para Stalin, esse acordo representava uma espécie de ganha-tempo, uma vez que assim ele poderia acelerar o armamento soviético, pois sabia que a guerra contra o nazifascismo era apenas uma questão de tempo. E com isso, em 1939, ocorreu o Pacto de Não Agressão Germano-Soviético. Com isso, a Inglaterra e a França perceberam, de certa forma já tarde demais, que o expansionismo alemão não pararia. E assim declararam guerra, o que deu início à Segunda Guerra Mundial. Os primeiros anos da Segunda Guerra Mundial foram marcados por um avanço muito rápido e eficiente dos países do eixo. No início do conflito, a Alemanha rapidamente expandiu o seu domínio sobre o continente europeu. Dessa forma, conquistando vários territórios, como a Polônia, Noruega, Dinamarca, Holanda, Bélgica, entre outros. E assim a Alemanha foi avançando sobre a Europa Ocidental, chegando à França em maio de 1940. E em junho, as tropas alemãs ocuparam Paris, enquanto o governo francês se retirava para o sul e assinava um acordo para dividir o país, com a condição de não combater os ocupantes. Fortalecidos pelo resultado que obtiveram na França, os alemães partiram para tentar conquistar a Inglaterra. No entanto, uma vez mais, as condições insular salvaram
o reino de um desembarque terrestre. Enquanto isso, os Estados Unidos estava se sentindo cada vez mais ameaçado com o expansionismo do eixo. O governo dos Estados Unidos observava a atuação do Japão na bacia do Oceano Pacífico, que colocava em risco os interesses econômicos dos Estados Unidos na região. E para tentar conter a atuação japonesa, a estratégia dos Estados Unidos foi restringir as exportações para o Japão. E isso acabou levando o governo japonês a declarar guerra contra os Estados Unidos e decidiu assim por um ataque surpresa inicial. Esse ataque teve grandes proporções para os Estados Unidos. Ocorreu uma grande destruição. E devido a isso, os Estados Unidos passou a apoiar a declaração de guerra ao eixo. O ano de 1841 avançava sem que Hitler obtivesse a rendição inglesa. E essa demora levou a alterar o seu plano de expansão. Antes de haver conquistado a Grã-Bretanha, decidiu invadir a União Soviética, inimigo que de certa forma ele subestimava em razão de sua crença na inferioridade racial dos eslavos. Com isso, em 1941, a Alemanha estaria rompendo com o Pacto de Não Agressão, que foi assinado em 1939, como vimos anteriormente. E assim iniciava-se o que foi denominado de Operação Barbosa, que tinha como objetivo atingir os montes Urais em poucos meses. Assim, uma gigantesca operação de guerra foi organizada, com milhares de homens e equipamentos sendo deslocados para o leste europeu, com o intuito de cobrir a ampla fronteira soviética. No caminho, as tropas nazistas ocuparam a Hungria, a Bulgária, a Romênia e a Iugoslávia, além de enviar ajuda aos italianos na Grécia. A passagem e ocupação de todos esses territórios fez com que os campos de concentração se multiplicassem, onde várias pessoas como judeus, ciganos, homossexuais, comunistas, liberais, pessoas com deficiências ou transtornos mentais eram atacados pelos nazistas e acabavam ficando confinados nesses campos. Já na União Soviética, que tinha uma grande extensão territorial e populacional, os alemães decidiram não fazer prisioneiros, como nos outros territórios, o que significava eliminar todo ou qualquer preso, fosse ele militar, civil, adulto ou criança, seria morto. Assim, depois que muitas pessoas foram mortas, os russos optaram por combater o inimigo, dificultando assim a ocupação de suas cidades e vilas, resistindo rua por rua, casa por casa, ou batendo em retirada e queimando tudo o que não pudesse carregar, aplicando a tática da terra arrasada, usada desde a época da era napoleônica, como a gente viu na aula anterior. E de certa forma, essas táticas adotadas começaram de certa forma a afetar o plano de invasão, uma vez que isso acabava retardando as marchas das tropas, impunha a perdas de equipamentos e principalmente faziam o tempo correr em direção às baixíssimas temperaturas do inverno, para os quais as máquinas de guerra nazistas
não estavam preparadas. E foi entre avanços e recuos que no inverno de 1942 a 1943, o exército alemão sofreu sua primeira derrota na Segunda Guerra Mundial, na Batalha de Stalingrado. Assim, pela primeira vez, os inimigos de Hitler acreditaram na possibilidade da Alemanha ser derrotada. E é por isso que a Batalha de Stalingrado é considerada a batalha mais importante da Segunda Guerra Mundial. No entanto, vencer a batalha não é vencer a guerra. Os soviéticos ainda teriam muito tempo de combate pela frente antes que conseguissem expulsar os alemães. Um outro marco muito importante da Segunda Guerra Mundial foi o Holocausto. Como vimos em aulas anteriores, havia uma perseguição e extermínio sistemático dos judeus realizados pelo regime nazista. Essa perseguição e extermínio, ela vem ganhar ainda maiores proporções durante a Segunda Guerra Mundial. Cerca de 6 milhões de judeus foram assassinados no Holocausto. O objetivo nazista era realizar o extermínio completo dessa população, ou seja, fazer um genocídio. E para isso, estabeleceram-se verdadeiras fábricas preparadas para o extermínio de pessoas. E a partir de 1941, além dos campos de concentração que já existiam na Alemanha desde 1933, foram criados também campos de extermínio que tinham como função o assassinato em massa. Com isso, nós finalizamos a primeira parte do capítulo 4 e eu deixo para vocês as atividades da página 56, 57, 61 e 66. Então é isso, pessoal. Resolva as atividades e envie para o e-mail, tá ok? Até a próxima. Fiquem com Deus.